Meus queridos e amados irmãos, eu desejo saudá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor e convidá-lo a orar juntamente comigo. Rei do céu, Criador do universo, cujo reino é eterno e o domínio nunca terá fim. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida do Teu Filho dentro de nós, vida abundante, vida em plenitude. Te agradecemos pelo perdão, pelo nosso nome inscrito no livro da vida, que nos garante a vida tanto na terra quanto no céu, e temos certeza do anseio do Teu Filho pelo seu retorno glorioso para buscar e resgatar todos aqueles que foram escolhidos, o Cordeiro com os pecadores, o Senhor com os servos, o Pai e os filhos, e o Senhor com certeza tem o desejo que esse encontro aconteça o mais brevemente possível, dentro do teu tempo e dentro da tua vontade. Assim, abençoa a vida do meu irmão que estiver acompanhando este vídeo, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, alguns irmãos da nossa congregação e outros irmãos também, eles receberam 2 vídeos, né? Um vídeo de um pastor e um vídeo de uma irmã que se intitula Pastora. Eu não os conheço, porém eles trazem uma profecia, ambos uma profecia com muitos paralelos e muitas coisas em comum, né? Falam de um mesmo assunto, que de alguma forma tem um caráter de destruição, de mortes, né? De assombros, de pavor e de medo, né? Então eles trazem data, trazem algumas informações um pouco atípicas. E a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso de número 20 ao 21, Paulo fala assim: não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Então, a Bíblia nos dá garantia e certeza de que a profecia é de Deus, né? O nosso Salvador, não nos deixando órfãos, ele enviou outro Consolador, que é o Espírito Santo, que nos convence acerca do juízo, da justiça e do pecado. E o Espírito traz consigo dons. No meio desses dons está o dom da profecia, o dom de profetizar, né? Quando o Filho de Deus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, um desses dons também era o dom de profeta, né? Como um ministério. E esse dom ele é mais evidenciado no Antigo Testamento, no período veterotestamentário. Porém, no Novo Testamento, nós temos, além da profecia escrita, que é a profecia que valida todas as outras profecias, que é a fonte de todas as outras águas, né, por assim dizer, nós temos profetas também, que tinham o título de profeta. No Novo Testamento, Dr. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, registra o nome de um profeta chamado Ágabo, né, que profetizou fome. Realmente a fome aconteceu. Profetizou os sofrimentos do apóstolo Paulo estando em Cesareia, e isto também aconteceu. Nós vemos também, diferentemente de Ágabo, que tinha o título de profeta, pessoas que profetizavam. Quando eram revestidas de poder e batizadas com o Espírito Santo, elas falavam em línguas e profetizavam, dentro do contexto do dom da profecia. Nós temos o caso das filhas de Filipe, o evangelista, em Cesareia, 4 filhas virgens que profetizavam. Então nós não podemos fugir, tá certo? Nós não somos cessacionistas, né? Nós fazemos parte do movimento pentecostal. A nossa igreja, ela é uma igreja pentecostal, na sua essência, na essência dela,
do que foi ensinado pelos nossos pais, Daniel Berg, Gunnar Vingre, Paulo Leivas Macalão, Adriano Nobre e muitos outros, o batismo com o Espírito Santo é evidenciado, tá, de forma primária pelo falar em línguas e pelo profetizar. Então aí você e eu observamos a importância da profecia. Porém, a profecia ela tem um caráter trino, né? Trino, que é consolar, exortar e edificar. Dentro do contexto do Novo Testamento, esse é o sentido, a essência da profecia. Consolar, exortar e edificar. Aquela profecia está consolando? Ela é de Deus. Aquela profecia está encorajando? É de Deus. Aquela profecia está trazendo edificação? É de Deus. Então, por aí você já observa que a profecia ela precisa ter, tá, algumas características obrigatórias, tá? Por assim dizer. Então, Paulo está dizendo, mas examinai, ou seja, não podemos desmerecer, ridicularizar, brincar, zombar, não dar a atenção devida à mensagem por trás da profecia. Porém, a Bíblia permite que nós venhamos examinar, tá certo? E a primeira coisa que eu gostaria, juntamente com o meu amado irmão, com você que está ouvindo esse vídeo, né, essa mensagem de alerta, né, de esclarecimento, melhor dizendo, eu quero ler um texto, alguns textos, mas começando por Apocalipse capítulo 1, porque lá nas profecias elas trazem datas, né? Datas, como por exemplo, na madrugada do dia 30 de março, haverá um cataclisma, vamos dizer assim, né? Tá certo? Algo fora do comum, sobrenatural até dizendo, no sentido de que haverá grande pavor, grande medo, grande assombro. Enfim, eu não estou aqui, jamais questionaria que Deus tem o poder de falar desta forma. Porém, no Novo Testamento, na mensagem pregada pelo seu Filho, tá, para os gentios, essa mensagem ela não encontra muito poder, tá? Eu não estou dizendo que isto não vai acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é da vontade de Deus a morte do ímpio. Isto está no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo de número 33. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, daquele que vive na prática do pecado. Deus falou assim a Ezequiel, então lhes orientarás, dizendo, tão certo como eu vivo, diz Yahvé, que é o nome máximo do Senhor, né? O Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do ímpio, do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido e se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Então, o Senhor não tem prazer. O prazer dele é na conversão dos pecadores. Se essa mensagem tem um alvo, esse alvo são os pecadores. Esse alvo é o mundo, tá certo? Eu me lembro, eu era bem recém-convertido, porque eu ainda sou novo, mas eu era bem recém, um bebê. E houve alguns pastores no Ceará que profetizaram a destruição da capital cearense e de muitas cidades, ou se não todas, da orla marítima, né? Que procurassem as montanhas, comprassem. Então, eu não questionei. Porém, eu não preguei essa mensagem. Eu não pregaria. Tá certo? E isso nos faz lembrar muito bem do que foi pregado por Jonas. Tá certo? Jonas era um patriota extremo, né? E ele queria muito a destruição dos ninivitas, né? Que era a capital da Síria. E ele levou uma mensagem dizendo que em 40 dias, Jonas capítulo
de número 3, diz que Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade. Qual era o propósito? Era a destruição? Não, era a salvação. Glórias a Deus. Nínive, mais tarde, pelo próprio Filho de Deus, vai ser tratado como um sinal para os judeus. Né? Aquela geração que foi salva pelo Senhor, ela vai aparecer no juízo para julgar. Você entende? Então, essa profecia que está sendo profetizada, ela tem um propósito? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, ela vem com a data. Tudo aquilo que vem com data me traz uma certa preocupação. Primeiro porque o livro das revelações, que é o Apocalipse, ele começa dizendo assim, ó, capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve, ele não determina um dia, ele fala em breve. Em breve tem um caráter infinito, nós não sabemos quando vai acontecer, nós sabemos que é próximo. Dentro da nossa perspectiva, breve é um mês, uma semana, um ano, 2 anos, 10 anos, mas e no tempo de Deus? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Breve para o Senhor pode ser 1000 anos. E aí? Nós temos que entender dessa forma. O verso de número 3 diz, bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas, está próximo, é breve, mas ela não se atém a datas. Então, é sempre muito arriscado a gente profetizar, não é? O início do movimento adventista no mundo, ele vem disso, né? De 2 datas que a líder máxima deles determinou como a vinda de Jesus. Eles fizeram uns cálculos, né? E marcaram 2 dias e Jesus não voltou, porque acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Né? Isso é tão claro, acredito que seja assunto de escola bíblica dominical, de primário, né? A gente está ensinando as crianças sobre isso, sobre o tempo de Deus, né? E é interessante que os próprios discípulos, eles fizeram um questionamento sobre o tempo. E eles perguntaram assim, então os que se haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, meus irmãos, não compete a nós, tá? Mais uma vez eu ressalto, não estou aqui questionando o profeta, certamente é um homem de Deus, a missionária certamente é uma mulher usada por Deus, tá certo? Mas toda a profecia que traz data, ela me dá me traz uma certa preocupação, porque a palavra de Deus ela sempre usa, mas o Espírito expressamente nos últimos dias, né? No último tempo, na última hora, ela nunca fala de tempo específico e de tempo determinado. Então, meus irmãos, existe um propósito, né? E eu achei interessante que, assim, ele fala de uma coisa muito a nível global, né? Algo surreal, tá certo? E assim, hoje, por exemplo, já nasceram até as 12 horas e 17 minutos 196.589 pessoas nasceram. Morreram hoje 82.550 pessoas até agora, tá certo? Até as 12 horas e 17 minutos. Então, nós estamos entendendo
que o dia 30 vai trazer algo muito fora do comum, tá certo? Então, assim, nós não podemos questionar. Nós vamos orar, vigiar e esperar que esses acontecimentos venham com o propósito de trazer salvação aos pecadores, né? Esse é o principal propósito daquilo que é pregado e profetizado. Porém, a palavra de Deus, ela vai falar aqui no livro do Apocalipse também algo muito sério, né? Algo muito sério, e a verdade é essa e nós não podemos fugir. Nesses últimos dias, quem é injusto, continue na injustiça. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Glórias a Deus. E o Senhor vem de novo com o tempo de Deus. Apocalipse foi escrito em que ano? E olha aqui, isso aqui ainda não se cumpriu. Estamos em 2021, mais de 2000 anos após. Eis que venho sem demora. O Filho de Deus está falando, eis que eu venho sem demora. Na ótica humana, 2000 anos. Mas na ótica dele, 2 dias. Glórias a ele. E trago comigo o galardão que tenho, para premiar a cada um segundo as suas obras. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, meia-noite também é um termo usado nas profecias, né? Mas quem é o crente que vai estar meia-noite fora de casa, né, meus irmãos? Nós passamos o dia trabalhando e à noite estamos em família, deitados, prontos para dormir. Outros já estão dormindo no segundo sono da noite. Então, quem é o crente que vai estar meia-noite fora de casa, né? Sem a profecia, no sentido, no contexto moral, ético, o apóstolo Paulo, no versículo após o que nós lemos aos Tessalonicenses, fugir de toda aparência do mal, né? Se o crente não estiver evangelizando as pessoas que estão na rua, os drogados, os alcoólatras, não é? Enfim, não tiver um propósito, né, fora de casa à meia-noite, ele com certeza, nos hospitais, ou levando alguém para um socorro médico, ele vai estar dando a aparência do mal, né? Então, meia-noite é hora de estar todo mundo vivendo o milagre, né? Foi à meia-noite em que o anjo da morte passou no Egito e matou todo o primogênito da casa do Egito. Não houve um egípcio que não houvesse sido morto, né? Não houvesse havido um morto nas suas residências. Então, fique em casa, ore a Deus, reúna a sua família, faça o culto doméstico. Ungir a casa é obedecer a Deus, né? É o maior óleo, a obediência é o maior óleo, é a maior oração, tá certo? É a maior consagração, a obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, para terminar, tem um texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com os amados. Em Ezequiel, capítulo de número 14, fala que Deus castiga com justiça. E isso aqui, tá? O contexto fala sobre a idolatria. Eu acredito que não exista no Brasil um estado mais idólatra do que o Ceará, né? Então, nós temos uma luta constante para estar firmes. A nossa guerra é diária. Nós dormimos e guerreamos, acordamos e guerreamos, trabalhamos e guerreamos, guerreando o tempo todo, porque o reino das trevas ele não para. Dia e noite, eles tentam atrair as pessoas que um dia foram iluminadas pelo Evangelho. Ezequiel capítulo 14 fala que Deus castiga com justiça. Esta, pois, é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra a minha pessoa por deslealdade
estenderei contra ela o meu braço forte, a fim de cortar-lhe o seu sustento, castigá-la mediante a fome e exterminar seus cidadãos e até seus animais. Ainda que homens notáveis, exemplos de livramento como Noé, Jó e Daniel, estivessem nesta cidade, por causa da retidão que demonstram, eles só conseguiriam livrar-se a si mesmos, oráculos de Yahvé, o Senhor Deus. Se eu mandar que animais selvagens passem por essas terras e a devastem de tal modo que ela fique totalmente abandonada e ninguém mais ouse caminhar por ela devido ao medo dessas feras, ainda que esses 3 homens justos estivessem ali, juro pela minha vida, declara o Senhor Deus, não poderiam livrar nem seus próprios filhos e filhas. Exclusivamente eles mesmos seriam salvos. Somente eles se livrariam. Toda a terra seria aniquilada. Ou ainda, se eu trouxer a guerra sobre aquela nação e declarar: espada, vem e passa por toda essa terra, e eu exterminar dela todos os seres humanos e até os animais, assim como eu vivo, asseguro que mesmo aqueles 3 homens notáveis, se estivessem ali, eles não poderiam salvar nem seus próprios filhos e filhas, mas exclusivamente eles se livrariam. E se eu enviar uma doença epidêmica sobre aquela terra e despejar sobre ela toda a minha indignação, como se derramando sangue, exterminando seus cidadãos e animais, juro pela minha vida, palavra do Eterno e soberano Deus, nem mesmo Noé, Jó e Daniel estivessem nela, não lhe seria possível salvar seus próprios filhos e filhas, porquanto sua justiça lhes concederia apenas o direito de livrar-se a si mesmo. Pois assim declara Yahvé, o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus 4 implacáveis juízos: a guerra, a fome, os animais ferozes e a doença epidêmica, a fim de que extermine da face da terra todos os seus cidadãos e até os seus animais. Então, essa aqui era uma profecia terrível para Jerusalém. Porém, meus irmãos, eu quero, em nome do Senhor Jesus, concluir esse vídeo dizendo a você que fique firme e escapa-te por ti mesmo. Busca a Deus, aparta-te do mal, reúne a tua família no culto doméstico, reúne a tua casa no vale da oração e toma posse da vida eterna. Cristo está às portas e o que importa para a igreja é que aconteça o que acontecer, venha o que vier, ele é um muro de fogo que te protegerá até que venha a mim e a ti o tempo de morrer. E para concluir, meus amados irmãos, eu quero deixar o texto sagrado do do segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 7. E aqui fala quando Deus encheu a casa de Israel e firma a aliança com Salomão, filho do rei Davi, Salomão. E ele diz assim: então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que eu vi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar pragas sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Meus queridos e amados irmãos, confiem no Senhor, fiquem firmes no Senhor. Glórias a Deus, Ele tem o controle da minha e da tua vida. Venha o que vier, como eu já falei, aconteça o que acontecer,
É o Senhor quem te guarda. É o Senhor quem te livra. É o Senhor quem te protege de todo mal. Como diz o hino, a poesia, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua igreja e o seu povo, não somente hoje, mas para todo sempre, e com alegria todos dizem amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor.